E aí, gente, bem-vindos a mais uma monitoria, tá? Hoje a gente vai conversar essencialmente sobre o tema 15, que é o nosso tema sobre violência contra negros no Brasil, violência policial contra negros no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, lembrem-se que faltou internet para mim, então eu estou gravando essa aula e ela vai ficar salva no site. Gente, quanto a esse tema, antes de mais nada, sempre falo a vocês, analisem o tema sobre as perspectivas, primeiro, qual é a temática central, segundo, quais são as funções, qual é o comando textual, tá? Nesse caso, a gente tem como palavras centrais violência policial e negros, né? Racismo, vou fechar em racismo, tá? Então, assim, lembrem-se que a temática central, embora fale sim, toque no ponto racismo, se você falar só sobre racismo, é tangenciamento ao tema. A gente está falando especificamente sobre a violência policial. É muito importante que vocês tenham essa capacidade de perceber temáticas como essa que podem lhe levar a um conforto textual. Gosto de chamar assim. Tem uma temática que é mais fácil de ser debatida, mais fácil de ser apresentada, e você escolhe ela em circunstância do tema que realmente é violência policial contra negros, tá? Engraçado porque o comando textual, ou seja, quem vai dominar a nossa argumentação, o nosso desenvolvimento, vai ser no Brasil e no mundo. Veja que curioso. A gente vai ter no Brasil e no mundo como comandos textuais, e eles vão exigir que ou em um desenvolvimento eu falo sobre no Brasil e outro desenvolvimento eu falo sobre no mundo, ou eu em um desenvolvimento retrato Brasil e mundo e no outro Brasil e mundo. Então, meio que nesse tema a gente podia fazer uma abordagem unilateral. Falar especificamente sobre violência policial e falar em um desenvolvimento do Brasil e outro desenvolvimento no mundo. Ou seja, já tenho minha tese garantida. A segunda possibilidade que eu poderia encaminhar, só confirmando se está gravando, está gravando. A segunda possibilidade que eu poderia encaminhar nesse tema era falar, escolher as minhas teses, como sempre, e dentro delas discutir no Brasil e no mundo nos dois desenvolvimentos, tá? Então, por exemplo, escolho a questão da relação com o tráfico, tá? Vou falar sobre o Brasil, vou falar sobre o mundo. Escolho a relação com a truculência e regiões comunitárias, né? Comunidades. Poxa, mais uma vez, no Brasil e no mundo, tá? Ficaria muito legal. Eu acho que existem variadas áreas de conhecimento que vocês podem relacionar. E trouxe algumas, tá? Algumas. Mas a grande sacada dessa aula de hoje é vocês entenderem como encarar essa temática. Primeiro ponto. Análise do tema de redação. Não esqueçam, eu já falei isso para vocês. A gente tem que analisar os textos motivadores e ver se esses textos motivadores me dão uma boa margem para argumentação. No texto motivador 1, ela coloca uma chargezinha aí que fala: Camilo, vamos apostar a corrida? É claro, Dinho, espera. Não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Então, assim, eles queriam apostar a corrida para a Fê, né, que vai ser amiga dele, e não consegue porque ele sabe que, diferentemente do Dinho, a sua posição étnica no país que se vive não dá liberdade de agir de certas maneiras, tipo correr, porque pode ser algo prejudicial a ele mesmo. Lembrem-se que o resumo do texto, eu acredito aí, lembrem-se sempre, colocou o texto motivador, lembra de colocar o resumo do texto e verificar se aquele texto motivador é útil ou não para a sua temática. Resumo do texto. A diferença de comportamento de acordo com a orientação étnica nos países, no Brasil e no mundo, tá? Acho que aí retrata especificamente o Brasil. É um texto extremamente útil. Eu vou falar com vocês posteriormente, mas tem um episódio de Brooklyn Nine-Nine que deixa isso bem óbvio. Todo mundo deu Cris também deixa isso óbvio durante vários episódios, que vão retratar justamente como a população afrodescendente, com o nosso histórico e com a carga racial que existe no nosso mundo, são obrigados a serem educados de maneira diferenciada, tá? Devem se portar de maneira diferenciada. E é isso que deve ser abolido, tá? O texto motivador número 2, ele traz para a gente um debate sobre, especificamente números que falam sobre a violência policial no mundo, no Brasil e nos Estados Unidos. Ele relaciona bem essa questão de Brasília com a Casa Branca, retrata algumas ONGs que fazem esse suporte e trazem números interessantes. É uma reportagem bem atual. Acredito que não possa ser tão bem utilizada na redação, porque, de maneira geral, é ela que apresenta o tema, tá? É ela que realmente vai tentar explicar o que é que a redação pede, mas não especifica nada de tese, nada que possa ser reaproveitado no nosso texto. Acho importante citar que ele também coloca ao final que existe também a ameaça de outros grupos étnicos, reforçando mais a supremacia branca, tá? Como os quilombolas, eu acho também relevante citá-los, embora não deve virar temática textual, nem temática de parágrafo, nem nada parecido, pois o nosso texto é especificamente violência policial contra negros no Brasil. Eu especifiquei também para garantir que vocês não fugissem à temática, tá?
Nosso texto motivador 3 vai ser dividido em dois slides, tá? Eu separei porque é bem grande, mas em geral ele vai falar especificamente sobre a diferença que existe entre a violência policial nos Estados Unidos e no Brasil, e na verdade ele tenta retratar justamente que ele não existe e que a violência é sim predominante entre populações afrodescendentes por questões nitidamente históricas, tá? Vai citar um pouquinho da luta de Martin Luther King, é um texto extremamente rico, mas, mais uma vez, eu acho que igual o texto do Produtor 2, serve muito mais para ambientar o que é que o texto pede do que necessariamente dar uma nova ideia de retratação, tá? Eu acho interessante como ele também vai trazer essa comparação da diferença do racismo que existe entre os dois países, mas que na prática os números de violência policial vão ser muito semelhantes. Gente, falando sobre o que é que você pode retratar e o que é que você não pode retratar na redação. Lembre-se que o movimento social Black Lives Matter é um movimento social, ou seja, ele foi impulsionado pelas redes sociais. Algo motivou a população a ir espontaneamente reclamar sobre uma temática. Isso é a definição de movimento social, é algo espontâneo. Claro que existe mobilização nas redes sociais, tá? Mas, de qualquer maneira, isso leva as pessoas espontaneamente a fazer, frente a uma passeata política, por exemplo, tá? Foi impulsionado pelo caso de George Floyd, vocês já sabem disso. Eu peço a vocês que não debatam tanto sobre a temática do George Floyd. Eu espero que vocês não percam muito tempo, porque eu acredito que, de maneira geral, virou um senso comum, tá? E eu quero que vocês enfatizem, se possível, na redação, o porquê de George Floyd virou um símbolo do que é. Nós sabemos que no Brasil a gente tem vários casos até muito piores, tá? Os 80 tiros, por exemplo, um ataque a 80 tiros a uma família sem nenhum histórico prévio. Então, assim, a gente tem vários casos, mas por que George Floyd explodiu? Porque ele é muito visual. Tá? Foi um vídeo, foi gravado, as redes sociais dão essa possibilidade de impulsionamento dos casos. Então, peço a vocês que lembrem-se de retratar bem na redação a importância do caso George Floyd para todo o movimento social, como ele criou um movimento social e como isso não aconteceu anteriormente. Eu acho que isso é uma boa temática e que já pode circundar para uma solução que fale sobre maior exposição dos casos, sobre uma maior relevância, quem sabe até um espaço nos jornais que fale especificamente sobre isso. Eu acho essa ideia muito legal. Também acho interessante vocês falarem como isso é uma luta a favor do antirracismo, tá? Isso é uma coisa que vai além da questão racial. A luta antirracista é educar a população para que eles não tenham mais condutas racistas, mas que a população que tem a supremacia branca, que é considerada a maioria, e o termo maioria e minoria nesse caso vai se ampliar a acesso a direitos e não a quantidade de população, mas na sociologia a gente fala sobre isso em questão de maioria e minoria, a população que é maioria deve lutar a favor do antirracismo. Não apenas não praticá-lo, mas ser contra tais relações de racismo, tá? E ser contra movimentos racistas. Perfeito? Trouxe para vocês também, isso é só para contextualizar, para vocês fazerem na redação, alguns mitos que existem entre a diferença dos Estados Unidos e do Brasil. Vocês podem acabar colocando na redação sem perceber que na verdade está meio errado. Primeiro mito, no Brasil o racismo foi mais brando, porque existe uma maior miscigenação no Brasil. Pelo contrário, tá? De acordo com os historiadores, a nossa expectativa de vida foi menor. Os nossos escravos eles tinham uma expectativa de vida menor do que os americanos, tá? Os norte-americanos. Mito 2, os Estados Unidos houve uma segregação racial que no Brasil não houve. Isso também é um mito. A gente sabe historicamente que houve um movimento de embranquecimento declarado na população nacional. Tá? A gente teve um momento em que, ao mesmo tempo que colocávamos ex-escravos sem educação, sem suporte, na rua e proibíamos o seu acesso e fazíamos isso apenas para lucro, visando lucro, que a Inglaterra já tinha deixado bem nítido aqui, era muito mais lucrativo você ter um empregado que você paga um salário minório, muito mais do que você ter um escravo que você teria que manter. Tá? Então, assim, por causa disso, a gente teve no Brasil um movimento onde, sim, houve uma completa segregação racial. Não houve abertura não houve uma entrada para imigrantes negros. Tá? Pelo contrário, houve incentivo a imigrantes brancos, como italianos, na região sul, mas nunca houve um pensamento, uma política que distribuísse terra para os negros no Brasil. Inclusive, as pessoas que passaram pelo movimento de escravidão nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem disso, elas tinham direito a pelo menos um meio de locomoção, um pedaço de terra e uma educação básica. Tá? Isso fez parte do movimento de libertação da escravidão dos Estados Unidos, o qual não fez parte do Brasil. Houve apenas realmente uma liberação, muito mais uma expulsão dos escravos que não sabiam como se portar, muitas vezes
já tinham conhecimento da língua, sim, mas não sabiam como conseguir dinheiro. E, em contrapartida, o movimento de embranquecimento e facilitação da entrada de outras etnias, tá? Principalmente brancas, aqui no Brasil. Mito 3. A manifestação dos brasileiros foi passiva, né? Enquanto os manifestantes americanos, eles são mais ativos. Isso está completamente errado, tá, gente? O nosso Brasil passou por vários movimentos, inclusive quando éramos ao próximo à colônia e até império, o movimento império, que éramos meio ainda estávamos sobre o comando luso. Então, assim, durante toda a história, a gente tem vários movimentos claros de movimentação política, tá? O período regencial, a década de 30, e desde a década de 30, então, a gente tem muitos movimentos em que a população brasileira reivindicou por seu direito. Então, isso é mais um mito e a gente não deve aceitar. Gente, sobre a questão policial específica, não esqueçam, como já falei, a redação é sobre violência policial. Lembre-se de mensurar bem a questão policial. Peço que, se possível, deixa eu ver só o tempo de aula, 11 minutos. Então, peço que, se possível, sobre a questão policial em específico, o caso de George Floyd tem que ser extremamente bem mensurado, tá? Como já falei, peço que vocês não percam tanto tempo detalhando o caso, mas muito mais importante do que isso, vocês falarem sobre o caso, no caso de George Floyd, como isso tomou uma mensuração importante nas redes sociais, mas que já existem muitos casos bem piores e que não ganham essa atenção toda, tá? E aí, já pensar no seu campo de solução para esse caso, tá? Talvez um momento específico nos telejornais falando sobre casos de violência policial contra pessoas afrodescendentes e de outras etnias, se você achar válido, mas eu acho que não se aplica a essa temática, tá? No caso, pulando, Brooklyn Nine-Nine tem um episódio, como já falei, bem específico, que o personagem Terry, interpretado pelo Terry Crews, ele sofre uma violência policial sendo policial, e ele depois vai retratar sobre como ele acha que isso é perigoso para as suas próprias irmãs, as suas próprias filhas, tá? Eu acho muito interessante o episódio. Embora, em contrapartida, todo mundo deu Chris tem demasiados episódios que falam isso. Na verdade, é uma das temáticas que todo mundo deu Chris. O caso João Vitor também é super importante mensurar e vários outros casos nacionais que às vezes conseguem ser até mais, perdoem o termo, acho que homicídio como um todo não tem isso de mais ou menos ruim, mas são mais brutais, tá? E que não ganharam tanta atenção. E acima de qualquer coisa, qual a consequência? Quais são as consequências para a população afrodescendente? Lembrem de retratar bem isso, tá? Nunca se esqueçam da redação. Vai ter uma relação sim de causa-consequência para a gente atacar bem as causas, tá? Mas sim mensurar as consequências. Quais são as consequências disso para a população afrodescendente e negra como um todo? Tá? Aí a discussão das cotas, se você quiser discutir, pode. A questão da meritocracia como um todo. Eu acho que é uma redação que tem que ser muito bem planejada, porque tem muitas temáticas abordadas. Tá? E, acima de qualquer coisa, lembrar de não fugir da temática violência policial. Notícias, eu trouxe algumas notícias para vocês. Primeiro, o movimento K-pop era um movimento que, assim, não apresentava militância política. E após a banda BTS, que é a banda mais famosa, doar 5 milhões em apoio ao movimento, eu acho que isso é interessante porque mensura como também outras etnias sentem-se coagidas sobre essa questão da violência policial como um todo, e aí vem o suporte de uma banda de outro país e que tem outra etnia, quer queira, quer não. E eu achei interessante porque, não sei se vocês viram, mas após esse apoio do BTS, houve uma ajuda das ARMYs, né, que é a população, as fãs do BTS, e elas enviaram imagens de BTS num portal que foi criado para denunciar os atos no protesto. Então, elas atacaram, derrubaram o portal praticamente. E outro ponto que foi bem interessante foi que houve o comício do Donald Trump, né? Teve mais de 2,5 bilhões de pessoas inscritas. Só apareceram 6 mil pessoas, justamente porque quem se inscreveu foram as ARMYs. Elas assim, admitiram que foram elas que se inscreveram. Eu achei super interessante isso. Só demonstra como essa questão de violência policial é percebida por outras etnias e sim, é um movimento que hoje vem sendo apoiado por outros grupos étnicos. Isso é muito importante. Como já falei, o movimento Black Lives Matter é um movimento antirracial. Repertórios socioculturais interessantes. Trouxe para vocês sobre questão histórica a história do George Stinney Jr., tá? Foi o garoto mais jovem da história aí para a cadeira elétrica. Tem o filme, não sei o que do Milagre, meu pai, aquele filme da cadeira elétrica, vocês já conhecem, é um filme, né, super conhecido. E que é inspirado na história do George Stinney Jr., tá? Ele foi acusado de ter estuprado 2 mulheres. A única fonte de acusação é que a casa dele era próxima da casa de onde ocorreu isso. As meninas não acusaram ele, pelo contrário, falaram que não era ele.
E 40 anos depois de ele ser morto na cadeira elétrica, ele foi o jovem mais novo da história. Sua família não teve nem direito a vê-lo, tá? Foi encontrado quem foi o verdadeiro acusado, que na verdade era um branco. Uma situação histórica também no Brasil, Carandiru. Quem nunca assistiu, pare agora, vá assistir, por favor, um documentário sobre Carandiru. Falando sobre situação literária, o movimento condoreiro como um todo pode ser citado. Lembrem-se que vocês podem fazer associação com o movimento condoreiro, que é a terceira fase da literatura romântica. É um movimento muito visual, uma poesia muito visual. Ela passa muito para a gente a imagem do que está acontecendo. E isso pode se relacionar completamente com o sucesso que o caso de George Floyd fez. Infelizmente, é sim um homicídio, mas que trouxe um benefício para o movimento, tá? Que impulsionou o movimento e pode realizar pode ser feita essa relação. Não esqueçam que o movimento condoreiro, o movimento abolicionista, na verdade, literário, ele teve muitos outros escritores negros e que não são mensurados nos grandes livros literários. Importante também falar sobre isso. E para finalizar, acho que vocês podem utilizar, nesse caso, uma área de conhecimento linguística, tá? O termo negro no Brasil é um termo que está associado à falta de luz, diferente do termo black people. Então, assim, eu vou passar alguns Instagrams para vocês vão perceber que os grandes Instagrams que retratam a questão antirracista, eles vão ter o nome pretitudes, gente preta, porque existe hoje uma luta para que tire-se o termo negro e fale preto. Por quê? Negro é um termo que vem associado com a etimologia da palavra a falta de luz, ou seja, aquele que não tem luz, tá? Aquele que falta luz, ou seja, reflexão de luz e cor, tá? Enquanto preto é a cor. E as pessoas, tanto é que nos Estados Unidos se utiliza o termo black people, tá? Que é pessoas pretas. E aí vem se tendo hoje uma luta para que o termo negro, que é o termo permitido pela legislação, como não racista, seja alterado para preto. Afinal, a etimologia da palavra negra já é uma etimologia racista, tá? Vocês podem utilizar isso na redação. E, se possível, eu indico para vocês pesquisarem sobre uma fala muito interessante do Babu, tá? No BBB, ele explica isso muito nitidamente, eu achei muito interessante. Para finalizar, sugestões para quem quer conhecer mais do assunto, indico muito esses dois Instagrams, eu sigo eles, eu gosto muito, eu me informo, eu me educo, tá? Eu acho que nós somos criados em uma sociedade racista, e essa educação tem que ser aos poucos, tá? Eu acho que o Instagram tem sim seus benefícios de educação. Gente, quem tiver com dúvida, quem entendeu a aula, quem não entendeu, tá aí meus Instagrams para vocês, tá? Beijão, morrendo de saudade, e eu espero que essa aula tenha sido válida para vocês, como foi para mim. Tchau, tchau.